Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 31ª rodada. E tivemos em São Paulo o confronto entre o Timão, entre Corinthians e o Furacão, o Atlético Paranaense. E o Timão venceu por 1-0 num frangaço. Frangaço com aço do goleiro do Atlético Paranaense. 1-0 Corinthians em cima do Furacão. Campeonatos distintos. O Corinthians brigando contra o rebaixamento e o Atlético Paranaense brigando pela Libertadores, por uma vaga na Libertadores. Nesse momento, o Furacão está fora da classificação para a Libertadores. Mas, amigo torcedor do Furacão, não entre em pânico. Não entre em pânico. Eu estou gravando agora e o jogo do Flamengo acabou. O Flamengo perdeu para o Santos de 2-1. E os 3 próximos jogos do Flamengo são complicados. O Flamengo tem o Fortaleza. Teve 2 jogadores expulsos. Não vai ter o Gerson, não vai ter o Bruno Henrique. O próximo jogo é contra o Palmeiras, que está tomando uma saraivada do Botafogo. No primeiro tempo, já está 3-0 o Botafogo, nesse momento que eu estou gravando. E depois tem o Fluminense. Ou seja, os 3 próximos jogos do Flamengo, se o Flamengo fizer 3 pontos, é muito. Então a probabilidade, apesar da derrota do Furacão, a probabilidade de que o Furacão tome o lugar do Flamengo nessa disputa pela vaga na Libertadores. Essa é a tendência. Então não desespere, porque ainda tem campeonato. E dos 2 finalistas da Libertadores do ano passado, que foram o Flamengo e o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vive um momento melhor do que o do Rubro Negro aqui do Rio. Então a tendência é que até na próxima rodada o Furacão já tome esse lugar que hoje é do Flamengo. Mas na próxima rodada a tendência é que o Atlético Paranaense, não sei nem quem é o adversário do Atlético Paranaense, mas a tendência é que o Atlético Paranaense tome essa vaga do Flamengo. E o Corinthians? O Corinthians a gente já vai ver aqui como é que ficou na tabela. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão, que está do lado de compartilhar, beleza? E aqui mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui, botar logo aqui a classificação, como é que ficou a classificação de Corinthians e Furacão. Bom, Furacão está ali com 49 pontos, na 7ª colocação. Não pode ser ultrapassado por ninguém, que o Fluminense já jogou e perdeu. O Fortaleza está jogando e está empatando com o Atlético Mineiro de 1-1. Mas se ganhar, vai chegar a 45, ou seja, então o Atlético Paranaense está ali na 7ª colocação com 49 pontos. Nada de desespero. Nada de desespero. Porque nesse momento está 1 ponto do Flamengo, que eu já falei. A probabilidade hoje, se for na casa de apostas, quem é que tem mais chance de ficar fora da Libertadores? Furacão ou Flamengo? É o Flamengo. A probabilidade do Flamengo ficar fora da Libertadores é muito grande. E eu venho falando isso há uma porrada de tempo. Eu até falei que o Flamengo merecia ficar fora da Libertadores. Vocês estão lembrados? E parece que isso está caminhando para acontecer. Então, Furacão, não desespere.
Porque mais uma ou duas rodadas, a tendência é que o Furacão entre na zona de classificação e o Flamengo saia. Tá? Então, o Atlético Paranaense está ali na 7ª colocação com 49 pontos. E o Corinthians, com a vitória, está na 11ª colocação com 40. Ainda tem o São Paulo que vai jogar, que pode passar, ele pode cair para 12º. O Internacional jogou, e eu acho que o Internacional empatou, se eu não estiver enganado. Eu nem sei qual foi o resultado do Internacional, mas o Internacional jogou, já jogou e empatou com o América Mineiro em casa. Empatou com o América Mineiro em casa, então tá ali com 39 pontos, não passa o Corinthians, o Bahia também não, ou seja, o Corinthians só perde a posição para o São Paulo. Então o Corinthians está ali na 11ª, mas pode cair para a 12ª. Mas o mais importante para o Corinthians não é o São Paulo, é o Goiás. Nesse momento está abrindo 8 pontos para o Goiás. 8. Que ainda vai jogar na rodada. Isso é o que mais importa para o corintiano. Não é a Libertadores. O Corinthians não pensa na Libertadores. Pegou ali a Sul-Americana, tá gostosinho. Mas o principal é não cair. E está abrindo 8 pontos. Vai ter que rezar aí para ter resultados favoráveis, principalmente Goiás e Vasco da Gama perder. Goiás e Vasco da Gama perdendo, abre 8, aí dá uma respirada legal. Não pode se falar que está livre, mas vai dar uma respirada legal. E o jogo, cara, pô, bacana, eu gostei do jogo, cara. Gostei do jogo. Jogo bem disputado. Jogadores se dedicaram dos dois times. O Corinthians, que eu vi fazendo partidas horrorosas, fez uma boa partida, bem disciplinado. No primeiro tempo eu gostei mais do Furacão. Acho que o Furacão estava mais organizado. O Corinthians, no primeiro tempo, teve um momento que ele conseguiu encaixar a marcação. Depois ele bagunçou. Desculpa. Ele bagunçou um pouco. O Atlético Paranaense cresceu, ficou melhor, criou oportunidades. Se tinha algum time que poderia sair na frente no primeiro tempo, foi o Atlético Paranaense. Mas o Corinthians não estava fazendo uma má partida. O Atlético Paranaense, para mim, estava melhor. E se tivesse vencido no primeiro tempo, para mim, o Atlético Paranaense. No segundo tempo, o Corinthians começou melhor, pressionando, tentando atacar. Não teve nenhum time só no contra-ataque. Por incrível que pareça, o Corinthians não estava no contra-ataque, estava também trabalhando a bola. Cara, foi um bom jogo, tático, técnico, individual. Alguns jogadores se saíram bem. Cara, apesar da derrota do Furacão, eu não achei que o Furacão jogou mal. Deu azar, cara. Deu azar. Aconteceu alguns lances no jogo. Achei o árbitro um pouco confuso. Os bandeirinhas mal. Teve 2 lances que o bandeirinha deu impedimento, que não estava impedimento. 2 lances. E os 2 lances, se eu não estiver enganado, foram contra o Corinthians. Um ele deu o impedimento do Yuri Alberto, que não estava. E teve um outro pelo lado esquerdo, se eu não estiver enganado, o mesmo bandeirinha. Ele levantou a bandeirinha, a jogada foi parada e não estava mesmo. Tinha pelo menos 1 metro dele pro adversário. Então, bandeirinha deu ali algumas cagadas, prejudicou. Ia sair o gol nesse lance? A gente não sabe, mas prejudicou. Do outro lado, teve lances que demoraram a marcar. O jogo rolava e depois que ele marcava. Ou seja, achei a arbitragem um pouco confusa, principalmente os bandeirinhas. Um detalhe que eu venho falando do Atlético Paranaense há algum tempo. Cara, alguém tem que chegar para alguns jogadores do Atlético Paranaense e dar um esporro. Ou começar a dar multa. O Atlético Paranaense perdeu. Beleza, deu ali. Não foi só o frango do Bento. Foi uma sucessão de erros da defesa. O Kaká, o zagueiro Kaká, deu alguns moles nesse jogo. No gol, Thiago Heleno também, deu
uma pichotada do caralho pra cima. O outro zagueiro também errou o tempo de bola, perdeu pro Yuri Alberto. Mas daqui a pouco eu falo do gol. O Atlético Paranaense poderia ter tomado um gol por culpa do Coelho. Teve um lance que o jogador do Corinthians pega a bola pelo lado, dá um tapa na frente e sai correndo. A mão do jogador do Corinthians pode ter até batido no rosto do Coelho. Pode até ter batido. Que depois passou o lance, foi bem devagarzinho. O Coelho larga a marcação para cair. Ele larga a marcação para cair. Irmão, isso tem que tomar um esporro. Porque poderia ter saído o gol. O garoto entrou na área e chutou. Curva, a bola foi para fora. Mas o que eu estou falando, o Coelho lá, e não é a primeira vez que o Coelho está numa jogada, que alguém encosta no rosto dele, encosta em algum lugar, ele larga a jogada. Não é a primeira vez que eu estou falando isso dele. Não é a primeira vez. E na boa, ele caiu, seguiu a jogada, depois ele levantou, não tinha nada. Não machucou nada. Pô, irmão, isso é uma babaquice do cacete. Meu irmão, se eu sou diretor de clube, meu jogador é tomar esporro a 3x4, irmão. Porra, o futebol é em cima, não é deitado, porra. Então, esse é um ponto que eu queria falar. Então, pra mim, um jogo muito parelho. E o gol, cara? O Corinthians no segundo tempo estava melhor do que no primeiro tempo. A tendência é que se não tivesse esse erro, né, coletivo, foi um erro coletivo da defesa do Atlético Paranaense, que culminou, que sinceramente eu queria escutar do goleiro Bento o que aconteceu. Foi efeito da bola, ele errou o tempo, ele achou que o zagueiro ia tirar, porque ficou difícil de entender o gol que ele tomou. Na boa, ficou difícil de entender o gol que o Bento tomou. Foi um frangaço, mas ficou difícil de entender o porquê, cara. Ele estava meio agachado, com o joelho meio dobrado. Sinceramente, eu não entendi. Não entendi. Mas não foi só um erro do Bento. Lógico, o principal erro foi dele? Foi. Mas, irmão, todo mundo errou. Aliás, a zaga inteira errou. Acho que os 3 zagueiros erraram. Eu não sei se o Bento ia sair na bola e no meio do caminho ele desistiu, ele achou que o zagueiro ia conseguir cabecear e não cabeceou. Não sei o que foi que ele pensou. A impressão que dá é que ele fica no meio do caminho. Ele ia tomar a decisão e fica no meio do caminho. Essa é a impressão agora, eu relembrando o lance, do que foi. E depois o Atlético Paranaense tentou ver se conseguia empatar, se expôs, tomou os contra-ataques. O Corinthians poderia até ampliar o placar, teve a chance, mas terminou 1-0. E, cara, o time que errou menos ganhou, porque foi um jogo que não teve tantos erros assim. O Atlético Paranaense deu uns moles numas saídas de bola ali atrás, mas não foi um jogo que teve tantos erros assim. E o time que errou menos venceu, que foi o Corinthians. Mas não achei o jogo ruim, não achei que o Corinthians jogou mal, não achei que o Atlético Paranaense jogou mal, tá? Foi um bom jogo, a meu ver, mas venceu quem errou menos. E quem errou menos foi o Corinthians. Então o Corinthians vai agora torcer para Goiás e Vasco perderem, para ficar 8 pontos, para dar uma boa de uma respirada. E o Atlético Paranaense, calma. O Flamengo hoje é o 6º, mas o Flamengo não vai conseguir se manter ali. O Atlético Paranaense vai tomar essa vaga do Flamengo. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Se hoje, na bolsa de apostas, se tiver uma aposta, quem é que vai ficar fora da Libertadores? Atlético Paranaense ou Flamengo? Dá Flamengo. Com 70%, 80%. A tabela do Flamengo é mais complicada. Quer ver? O Flamengo, como eu falei, tem Fortaleza, Palmeiras e Fluminense. Deixa eu dar uma olhada aqui nos 3 próximos jogos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem Palmeiras, igual o Flamengo, Fortaleza, igual o Flamengo, e tem um Bahia. Ou seja, o Atlético Paranaense vai ter 2 jogos
contra dois times que o Flamengo vai jogar, Palmeiras e Fortaleza. E tem o Bahia, o Flamengo tem o Fluminense. O Atlético Paranaense pega o Fortaleza em casa, o Flamengo pega o Fortaleza fora. O Flamengo joga contra o Palmeiras em casa, o Atlético Paranaense joga fora. E o Flamengo tem o clássico contra o Fluminense, que o Flamengo vire os últimos jogos, tá perdendo. O Atlético Paranaense tem um Bahia, todo respeito ao Bahia, mas o Bahia não é o Fluminense. E olhando pelo futebol jogado, o futebol jogado do Atlético Paranaense hoje é mais confiável do que o do Flamengo. Então, torcedor do Furacão, calma. Essa sexta colocação que é do Flamengo hoje, daqui a 3 rodadas não será mais. É só o Furacão fazer o seu dever de casa, que toma essa vaga do Flamengo sem muito esforço. Porque nesses 3 jogos, esses 3 jogos aí, a probabilidade é que o Atlético Paranaense faça mais pontos do que o Flamengo. A probabilidade é essa, que o Furacão faça mais pontos. De 9 pontos, a probabilidade é que o Furacão possa fazer ali, vamos lá, 6 pontos. O Flamengo, se fizer 3 desses 3 jogos, vai ser muito. Essa é minha previsão, olhando o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo está em fase de desmanche. Desmanche. O Atlético Paranaense não. Muitos dos jogadores do Flamengo já sabem que não vão ficar. Tá? Então, é um momento complicado para o clube aqui do Rio de Janeiro. Então, a probabilidade é que o Furacão, no mínimo, pegue a vaga do Flamengo. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!